Graça e paz, irmãs. A gente vai falar aqui só um pouquinho do livro. Irmãs, a gente vai soltar um vídeo agora, né, do pastor Heber, que é o pastor, esposo da Nathalie. Ele gravou um vídeo para nós. Vamos ver aí? Esperar o pessoal da mídia lá, né? Olá, irmãs da Igreja Reformada de Vila Velha, aqui é o pastor Heber Campos Júnior. Sei que vocês estão numa conferência e a minha esposa Nathalie está com vocês. Rogo ao Senhor as bênçãos dele sobre vocês, sobre o estudo da palavra, e que Deus continue fortalecê-las e fazê-las crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai falar só um pouquinho aqui do que tem dentro do livro que a Nathalie cooperou para escrever. E a gente vai falar aqui, que na parte 1 a gente vai aprender onde nos perdemos e como encontrar a saída. Desconectadas, alegria incompleta, que foi escrito pela Ana Paula Araújo. 2 foi o resgate do propósito divino de Tito 2, começa pela própria devoção, escrito pela Renata Gandolfo. E a parte 2 a gente vai aprender atendendo ao chamado na prática. A mulher cristã está preparada para servir? Cláudia Lotte. A mulher cristã está preparada para ensinar? Foi escrito pela Prisca Mendonça. A mulher cristã está preparada para aconselhar? Luciana, como que é o sobrenome? Zborowski. Discipulado, amando e abraçando a sua igreja local, Nathalie Campos. E o número 7, redimindo as novas mídias e tecnologias para o serviço e a edificação das mulheres, Naná Castilho. E o pós-fácil, caminhando junto com Cristo, Laís Oliveira. E depois vai falar um pouco sobre as colaboradoras. Então, o livro está ali disponível, somente R$ 35,00, irmãs. Um livro rico, que a gente vai aprender muito sobre o discipulado. Então, adquiram. Vamos começar o painel, né, com algumas perguntas, tá? Que surgiram das irmãs. Aí eu vou começar com a primeira, para a Nathalie. Para iniciar um processo de discipulado com outras mulheres, você entende que precisamos estar com o conceito de hospitalidade mais resolvido a fim de recebê-los em nossas casas? Estava tentando entender aqui. Nossas casas. Oi? Sim, agora foi. Sim, eu acho que hospitalidade e discipulado tá tudo ali bem misturado, né? Agora, não precisa ser só na sua casa, tá? Você pode combinar de fazer um discipulado, vocês podem combinar de marcar fora, de estar numa praça, numa cafeteria, onde for mais fácil, né? Mas receber em casa é uma boa maneira, a gente abrir a nossa casa, ou você resolver fazer um grupo de estudo, discipulado. Você pega um livro para estudar, e aí são 10 capítulos, ou como esse, né? São 8 capítulos, nós vamos nos reunir por 8 semanas. E aí, cada vez é na casa de uma diferente, né? Então, a gente pode, sim, desenvolver esse processo de hospitalidade junto com o discipulado, né? Só cuidado para não se prender a algumas coisas que podem dificultar o processo de discipulado. Então, às vezes, no intuito de ser uma boa mulher, uma mulher hospitaleira, a gente quer fazer muitas coisas que dificultam, que acabam atrapalhando esse processo de discipulado. O que são essas muitas coisas? Não, eu só posso receber gente aqui em casa se eu tiver uma mesa posta. Mesa posta é boa, ela é ótima, ela é excelente, é lindo, mas ela é necessária para o discipulado? Não, não é.
Então, a estrutura, ela é muito boa, mas se você não dá conta, não se prenda a isso. Não vai ser isso que vai fazer você ser uma boa discipuladora, tá? Até nesse livro, o capítulo que eu escrevi, eu dei um exemplo lá, que uma vez meu marido e eu, nós estávamos sem filhos ainda, fomos recebidos por uma senhora viúva que recebeu a gente e mais umas 10 pessoas na casa dela, alunos de faculdade, solteiros e tal. Ela era viúva, a maior parte da comida dela ela era congelada, que ela descongelou e tal. Ela não tinha lugar para aquele monte de gente sentar, ela não usou louça nenhuma, ela usou tudo descartável. Mas ela recebeu pessoas na casa dela. E ela nos recebeu com o coração alegre, hospitaleiro, e todo mundo saiu de lá, feliz, com a barriga cheia, usando o prato descartável, o copo descartável. Então, se é isso que você pode fazer, faça isso. Não deixe de receber pessoas, de discipular, de se envolver, porque você não tem uma louça combinando. Eu não posso receber porque meu prato é amarelo, outro é verde, outro... Aqueles pratos de acampamento que a gente fala, né? Cada um de uma cor. Seja assim. Então, se a pessoa vier para a sua casa, eu penso assim, se a pessoa vier para a minha casa para reparar na minha louça, por favor, né? Fala sério. Então, assim, não é para isso. A gente pode receber bem. Então, você quer pôr uma mesa bonita, você vai fazer o seu melhor, faça, mas que isso não seja uma pedra de tropeço para você receber pessoas. Mas a hospitalidade, ela vai muito além do que louça, do que mesa posta, do que é um coração hospitaleiro. A hospitalidade começa no nosso coração, o nosso desejo de cuidar de pessoas, de receber pessoas. E olha só, hospitalidade. O que um hospital faz? Ele cuida de pessoas, ele trata pessoas, pega as pessoas que estão quebradas, com ferida aberta, com doença, e vai lá, vai pôr um remedinho, vai tratar, vai curar, quando a pessoa está boa, aí vai mandar embora. Né? Então, que as nossas casas sejam assim hospitais, lugares que a gente cuida de pessoas. Então, que o espaço que Deus deu para a gente morar sejam lugares de acolhimento, primeiramente dos que moram lá, tá? E depois estendido às pessoas de fora. Eu gostaria até de fazer um adendo aqui. Nós temos os PGs aqui na igreja, né? Os pequenos grupos. E, às vezes, as pessoas elas têm dificuldade de abrir ainda as suas casas por conta desses pormenores, né? E a reunião de PG, os pastores podem até acrescentar, tá, Hudson? É um momento importante da gente estar trocando, sabe, a palavra de Deus, estar ensinando. A gente tem aprendido muito nos PGs. Então, até gostaria, Hudson, que você falasse uma coisa sobre isso, entendeu? Os pequenos grupos, né, nada mais é do que uma forma de você discipular, né, e cuidar das pessoas, porque quando você tem um número menor de pessoas, a sua capacidade de atenção é muito melhor. E o PG nada mais é do que o cumprimento do discípulo discipulando outros discípulos. É a maneira pela qual nós tratamos as pessoas de forma mais horizontal, ou seja, existe um líder de PG, mas esse líder não está lá para fazer uma pregação expositiva. Ele está lá para fazer algumas provocações para que todos os discípulos contribuam e cresçam assim. E nós temos aqui, Nathalie, nós somos capixabas, e o capixaba ele tem alguns costumes que os paulistas e os paulistanos não têm. E, naturalmente, os capixabas eles não são pessoas, generalizadamente falando, não são pessoas tão receptivas que recebem pessoas em suas casas. Então, a gente, às vezes, prefere no pequeno grupo, que nosso pequeno grupo não é tão pequeno assim, é um pequeno médio grupo, mas, às vezes, as pessoas preferem receber num salão de festas do condomínio, ou um espaço que seja mais, né? Mas eu sinto, às vezes, que falta encorajamento, porque as pessoas, às vezes, se preocupam tanto com o que as pessoas podem pensar. A minha casa não está totalmente arrumada, ou a louça que não está muito bem feita, que eu vou usar, não tenho louças boas, ou não tenho quantidade suficiente para receber 10 irmãos, eu tenho só louça para 6 pessoas. Então, essas preocupações, às vezes, tomam conta do nosso coração, só que isso não pode ser impeditivo de nós cumprirmos a missão. Deus está em missão e nós também temos que estar em missão. Deus nos convocou para isso. Então, a gente precisa analisar e olhar para o problema não como algo intransponível. Nós temos que olhar o problema e falar o seguinte: esse não é o ponto fulcral, não é a essência do discipulado.
Claro, assim como a treliça, ela dá estrutura para a videira, se você tem condições de fazer uma mesa posta, se você tem condições de receber os irmãos, receba da melhor forma possível. Mas essa não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é compartilhar a palavra de Deus e ensinar as pessoas a seguirem Jesus. Eu vou fazer para o pastor Anchieta. É uma pergunta. Ser uma discipuladora é uma opção? Olha, é óbvio que não. A questão é a seguinte: a grande parte das pessoas, quando eu digo pessoas, eu digo do público evangélico, o que aconteceu no passado, no livro de Atos, logo no início, acaba por suceder no decorrer de toda a história da igreja. O que eu quero dizer? Existe uma preocupação muito maior que toma conta do coração das pessoas, que está relacionado aos sinais que Deus vai realizar, o que vai acontecer, né? Atos capítulo 1, os discípulos perguntaram a Jesus: quando vai ser o tempo? Chegou o tempo em que o reino de Israel vai ser restaurado? Olha a preocupação deles. Vê se não é algo semelhante ao que acontece hoje. A grande preocupação do público evangélico é com as profecias, não? O Papa morreu, olha, e agora? Será que o próximo é a besta? Você sabe, a preocupação é essa. Infelizmente, queridos, no decorrer de toda a história, você vai vendo essa forma míope de enxergar o Evangelho. E Jesus vai corrigir. Ele vai dizer: vocês, dentro de pouco tempo, vocês vão ser revestidos de poder. E esse revestimento de poder é para que vocês sejam minhas testemunhas. E ali a palavra na grega é martus, né? Quer dizer, você, se preciso for, você vai até o final. Com a sua própria vida você vai testemunhar, né? Então, você percebe as várias distorções que existem. Primeiro, um tema que leva muitas pessoas a discutir, a falar, a se interessar, é o tema relacionado ao fim, às profecias do fim. É ou não é? As pessoas gostam disso. Mas o poder que foi derramado sobre a igreja tem um objetivo: fazer de cada um de nós testemunhas. E, ao contrário, dentro desse mesmo viés, e é isso que eu queria abordar, só fiz essa introdução para dizer o seguinte: qual foi, quando Jesus estava no seu último momento, conversando com seus discípulos, Jesus deu uma ordem aos discípulos. Quem se lembra qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Não, vamos falar mais alto, gente. Qual foi a ordem? Olha bem, a grande parte das pessoas dizem que a ordem foi ide. Vocês já ouviram no meio evangélico dizer assim: nós temos que fazer o ide? Já ouviram isso? Está completamente equivocado. Isso é uma forma muito equivocada de você olhar para esse texto bíblico. Muito equivocada. O texto não está dizendo isso. Na verdade, os três verbos, há três verbos ali no gerúndio: é indo, ensinando e batizando. O que é um imperativo é fazei discípulos. Então não é vamos fazer o id, não, é vamos fazer discípulos. Não tem nada de vamos fazer o id, a igreja do id. Não é isso, o evangelho não é isso, gente. Isto é, nós temos uma missão, e essa missão não é uma opção. Foi uma ordem dada por Jesus. Qual foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Vocês, meus discípulos, são discipuladores. Vocês vão, por todo mundo, vocês vão fazer discípulos. Então, isso não é opção para nós. E, a bem da verdade, que esse foco precisa ser ajustado na vida da igreja brasileira. O foco qual é?
não é opção fazer discípulos. Foi uma ordem dada por Jesus. Então, indo, isso é, indo lavar roupa, indo ao supermercado, indo na escola levar meu filho, indo ao trabalho, indo, ensinando, batizando. E qual é o objetivo de você ir, ensinar e batizar? Qual é o objetivo? Fazer discípulos. Existe um outro tipo de confusão que as pessoas fazem, que é com relação ao aspecto social da igreja. Vamos ajudar entidades carentes. Ok, mas de que adianta você ajudar com o pão que perece, e aquela pessoa que comeu o pão que perece, que você ofereceu, ao final da vida, vai para o inferno. E você não atentou para isso. Que você, como discípulo de Cristo, recebeu uma ordem de Cristo, fazei discípulos. E eu creio que este evento, ele é alguma coisa que precisa ser muito enraizado em nós, para que nós tenhamos uma visão ajustada com aquela ordem que Cristo nos deixou. O objetivo de termos sido revestidos de poder, qual foi? Testemunhas. Vocês vão fazer discípulos. E eu encerro daqui apenas com um pequeno detalhe. Quando Deus criou o homem, Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Não foi? E a ordem que Deus deu ao homem foi: sede fecundos, multipliquem. O que Deus estava dizendo? Encham a terra de pessoas que se pareçam comigo. Quando Jesus vem, Ele resgata a igreja, Ele salva a igreja, Ele regenera o crente. E o que Ele diz para essas pessoas? A mesma coisa. Façam discípulos, isto é, encham o mundo de pessoas que se pareçam comigo. Discipular. E todo discípulo só é discípulo se for um discipulador. E aqui eu encerro com a palavra de Charles Haddon Spurgeon. Todo cristão que não é um missionário, ele é um usurpador, ou como ele costuma chamar, um impostor. E aí eu encerro aqui para que façamos uma análise. Somos missionários, somos discipuladores ou somos impostores? Nathalie abordou alguns pontos com relação a enviar uma mensagem, ok, isso é válido, tá? Isso é válido. Mas nada substitui isso aqui, ó, tete a tete, olho no olho. Nada substitui. E se nós entendermos a nossa missão, se você entender a sua missão, você entendeu a sua razão de existir. Nós existimos como igreja para isso. Encha uma terra de pessoas que se pareçam comigo. Bom, a próxima pergunta vai ser para a Nathalie. O início do discipulado pode ser tratado com temáticas específicas sobre o Evangelho e também da vida cotidiana? Qual a temática, né, de um discipulado? Você pode começar como for mais conveniente, né? Assim, você vai conversar, de repente, você está com um grupo ou com uma pessoa, e essa pessoa está passando por dificuldades no casamento. Então, tem livros que vão tratar disso. Você pode escolher um livro e aí peça orientação ao pastor da sua igreja, ao líder da sua igreja, para você pegar um livro bom, porque senão você começa com um livro ruim e consertar depois é muito mais difícil, né? Então, tem vários livros aí sobre casamento. Imagino que aqui tenham várias opções. Busque aqui na livraria dessa igreja, se você não é daqui, né? E aí, comece com um livro sobre casamento, um livro sobre filhos. Mas um livro bom, ele não vai te fazer olhar só para ele. Ele vai te fazer buscar
ele vai ter base bíblica. Então, olha, vai ter essa ideia, por quê? Porque na palavra de Deus está assim, assim, assim. Então, você vai ter o livro de referência, que vai te ajudar, um livro temático, mas você vai ter a palavra de Deus também ali do seu lado, né? Então, eu acho que isso pode ser um caminho. Às vezes, tem gente que me pergunta, Nathalie, eu estou com minha cunhada, passando por um problema, tal, ela não é crente, tem um livro, não sei o quê. Então, aí, às vezes, indica um livro, outro, para poder fazer esse caminho com a pessoa. E aí, né, se o Senhor, assim, abençoar, aquela pessoa é resgatada, né? O Senhor trabalha no coração dela. Então, eu acho que livros temáticos, eles são excelentes. Eles podem ser uma grande bênção, sim, para os grupos, né? Mas tem uma coisa só que eu falo sempre às mulheres, é cuidado, não fique só em livros cor-de-rosa. Só em livros de mulheres, tá? Porque a gente pode aprender com esses livros demais. Acabei de escrever um livro com um monte de mulher, né? Cor-de-rosa. Mas você pode aprender? Pode. Só que você não precisa ficar só nesses livros. Tem ótimos livros de teologia bíblica, de teologia sistemática, de teologia no geral, que estão disponíveis para a gente. Nós estamos numa era, gente, tão abençoada, de tão bons livros sendo traduzidos para o português, que, assim, até poucos anos atrás não tinha, tá? Então, tem muitos livros que a gente pode aprender. Então, pegue bons autores, pegue referência. Por que é importante não ficar só em livro de mulher? Porque a nossa vida não é resumida a apenas problemas femininos, digamos assim. É muito mais complexo do que isso. Senão a gente reduz, sabe? Só o que é mulher, o que é ser mulher, o que é ser esposa, o que é ser mãe. E a nossa vida não é resumida só a isso. Então, expanda o seu vocabulário, o seu conhecimento. Aprendendo sobre teologia no geral, você vai aprender muito sobre quem Deus é, quem é você, como que a gente pode adorar esse Deus e honrá-lo com todo o nosso viver. Então, você pode começar com livros, né, para mulheres, digamos assim, mas vai intercalando, vai crescendo, vai mudando, né? Pegue outras coisas diferentes também para você ler, que eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoada, né? E fazer esses livros temáticos são muito bons, eu acho que ajuda a gente, traz muita orientação para a nossa vida. Outra pergunta para você. Com base na referência de criar meninos para se tornarem homens, conforme a vontade de Deus, você pensa que é necessário que as mães abram mão de delicadezas e permitam que os pais sejam exemplo a ser seguido? Não permitir que o pai seja exemplo a ser seguido, gente, por favor, né? Não tem o que a mulher... não é uma permissão da mulher, tá? O pai ser um exemplo para o filho. Não existe isso. Tá? O pai, ele precisa ser um exemplo para o filho. O que a gente tem que tomar cuidado? Da gente sufocar aquele menino, sufocar o marido, inclusive, que muita mulher sufoca o próprio marido, né? E abrir um pouco mão, porque o que a mãe faz, muitas vezes, aquela galinha que quer pôr todo mundo debaixo da asa e cuidar, ai, meu menininho, meu príncipe, meu não sei o quê. Para com isso, gente. Deixa o moleque se ralar. Ai, não pode pular. Ai, não pode brincadeira de luta. O que é isso? Menino é menino. Não faça do menino uma menina. O que a gente vê nas escolas? Não pode correr. Não pode pular. Não pode não sei o quê. Só que vai num grupo que está num parque. Quem que está sentada, brincando e não sei o quê, fazendo assim? Menina. O que os meninos estão fazendo? Tocando terror. E é menino. Uma vez aconteceu com o meu filho. A gente estava num grupo, uma família, e ele tinha um boneco do super-homem, sei lá, um boneco de herói. E ele chegou para um outro menino da idade dele, e chegou no boneco e bateu o boneco no outro boneco. Aí veio o pai do outro menino e falou, não pode. Porque, olha, presta aqui para mim. Vou te contar que é o boneco. Esse boneco é o Superman. Ele voa, aí ele para, aí ele não sei o quê. Aí eu falei, Samuel, vem cá, vamos brincar aqui. Porque o que o outro pai queria? Que o Samuel pegasse o Superman e brincasse de Barbie, né? Ai, a Barbie vai voar, ela vai parar, ela vai tomar um chazinho. Não é assim, não vai fazer isso. Não adianta. Eles têm uma
uma energia, testosterona. Eles são um negócio diferente. Só que o que a gente faz? Não pode, senta, porque a gente quer que os meninos se comportem como as meninas. Por quê? É muito mais fácil lidar com a criança sentada do que um moleque correndo e subindo pelas paredes. Isso dá oportunidade para eles desobedecerem? Claro. Isso não quer dizer que eles podem fazer tudo o que eles quiserem, mas deixa o menino ser menino. Eles vão querer... vou falar um negócio. Eles vão querer brincar de arma? Vão pegar um negócio, você vai fazer o quê? Ele vai dobrar um papel. Se você não der uma arminha para ele, não pode arma em casa. Tá bom, tenha certeza, ele vai pegar um papel, ele vai dobrar no formato de uma arma e vai brincar com um amigo. Ele vai pegar um graveto e vai fazer isso. Uma espada. Ai, não pode. Não pode, porque aqui em casa não pode, não sei o quê. Mas, pelo amor de Deus. Aí cresce um moleque, né, todo cheio de mimimi. Aí você quer que ele faça coisas de homem depois de quantos anos? Não dá, gente. Então, assim, não tem esse negócio de permitir, o pai tem que ser exemplo. Só que a grande verdade é que nós não temos, muitas vezes, pais que são exemplares nesse sentido. E aí vai de você, mãe, não feminilizar o seu filho, que foi esse meu ponto. Porque, muitas vezes, a gente que estraga os meninos, a gente que estraga os moleques. Então, bota eles para fazer coisa em casa, bota eles para ajudar, para carregar peso, para... Faz isso com eles, porque isso ajuda eles a desenvolverem esse lado. Estuda com eles o que é verdadeiro para homens na palavra de Deus, ensina a verdade para eles, prega o evangelho para eles. E tem uma coisa muito difícil para a gente, né? Que é quando a gente prega para os nossos filhos e eles crescem e eles abandonam o evangelho. Isso é muito duro, filhos e filhas. Mas saiba que a gente alcança os ouvidos deles. O único que alcança o coração é o Senhor. Só que eles não vão aprender se eles nunca ouvirem. Eles não vão crer se eles nunca tiverem conhecido a verdade. Então, não deixe de pregar. A nossa obrigação, responsabilidade é pregar o Evangelho, é ensinar a verdade. Do Senhor, ao Senhor pertence a salvação e transformar o coraçãozinho deles. Você não é uma mãe muito boa, muito bem-sucedida, porque seus filhos são crentes e a outra que não é mal-sucedida. Não é assim que funciona, né? É o trabalho do Senhor. Mas a gente tem responsabilidade em criar os nossos filhos com a verdade. Engajando aí, tem uma outra pergunta que fala sobre filhos aqui. Nathalie, aproveitando essa oportunidade do que você falou, você abordou um aspecto que isso está ligado também a discipulado, né? Se você olhar a ordem, né, dada por Jesus, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, ele vai mostrando Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins. Isso é, se você não discipula a sua casa, você jamais vai conseguir discipular um colega, ok? Então, primeiro, o que está próximo precisa de você, de nós, sermos discipuladores, né? Esse aspecto. E quanto a filhos, propriamente dito, existe um aspecto que eu gosto muito. Quando a Bíblia fala sobre o livro de Deuteronômio, e falarás aos teus filhos assentado, né, deitado, enfim, andando pelo caminho. Antes disso, a Bíblia diz assim: e a minha palavra vai estar no teu coração, e tu falarás para o teu filho. Não adianta, se a palavra estiver só na nossa boca, ela não surte efeito. O que eu quero dizer com isso? Não pode haver um descompasso, não pode haver uma dicotomia entre o que nós falamos e o que nós vivemos. É por isso que a palavra não pode sair da nossa boca. Ela tem que ter, primeiro, ela tem que ter entrado em nós. Porque se ela entrou em nós, nós somos discípulos, então todo discípulo, ele por natureza, por essência, ele deve ser um discipulador. Agora, se a palavra não sai do seu coração, se está apenas na sua boca, você acaba confundindo a criança.
é como se você dissesse: faça o que eu estou te mandando, mas não faça o que eu faço. Então, a palavra tem que estar primeiro em nós. Somos discípulos. E é por isso que Nathalie abordou um aspecto que é com relação a aquilo que Paulo falou, né? Sejais meus imitadores. Isso é uma realidade. Não pode haver esse descompasso, seja em casa, seja na igreja, em qualquer outro lugar, né? O Pedro e João, quando vão subir ao templo, a hora da oração, a hora nona, antes do coxo ser curado, eles disseram o quê? Olha para nós. Percebe? Olha para nós. Eles não entraram, não é? Eles disseram: primeiro, nós não temos prata nem ouro. Muito diferente desse evangelho que está aí. Temos prata e ouro, só não temos autoridade do Espírito, né? Só não temos condição de dizer: olha para nós. Então, a igreja que vai discipular, ela precisa de ter autoridade espiritual para dizer: olha para nós. O seu filho precisa olhar para você, né? Sua família, seja quem for, tá? Sobre filhos ainda. Acho que é a temática que mais, talvez, tenha dúvidas, né? Discipular filhos não é fácil. Ser mãe de filhos adolescentes não é fácil. E temos que cobrá-los a mesma coisa quase todos os dias, né? Como discipulá-los e cobrá-los sem afastar eles e cobrar sem gerar conflitos. Eu acho que é impossível sem gerar conflitos. É impossível, porque você confrontar o filho, você gera um conflito, né? Adolescentes mais ainda. E, assim, escolha o que você vai lidar. Qual é a guerra? Escolha suas batalhas, tá? Nós temos, às vezes, a mania de sermos detalhistas. Então, a gente fica reclamando do filho o dia inteiro em pequenas coisas, né? Do filho, do marido, né? Tudo, tudo, tudo. É aquela gota. Pim, pim, pim. Então, o moleque entra na sala assim: de novo? Você já arrumou? Não sei o que lá? Né? Por que acontece que eu falei aquela hora do marido banana e da mulher poderosa e tal? Por que muito marido dá o passo para trás, senta, né? E tipo fala para a mulher: vai, faz o que você quer, porque mulher é barraqueira. Mulher é barraqueira. Mulher já chega falando um monte de coisa, porque eu já falei, porque não sei o quê, porque se não sou eu aqui, e despeja um monte de coisa. Então, fecha a matraca, primeira coisa, fecha a boca. Pensa no que você vai falar. Escolha o que você vai, qual batalha você vai ter que cruzar ali. Seu filho não está fazendo, ele não arruma a cama, ele não coloca o tênis no lugar, escolha o que você vai falar com ele. O que é imoral? O que é antibíblico? Pegue essas coisas que são principais para falar com ele. Fala: meu filho, você está desobedecendo, você falou para mim que você ia para aquele lugar e você foi para o outro, você está mentindo, você está se envolvendo com pessoas que não são honestas, você não está indo bem na escola porque, ao invés de estudar, você está no videogame dia e noite. Então, assim, escolha o que você vai falar, porque se você for falar tudo, você vai se acabar e não vai dar certo. Então, primeira coisa, escolha. Pense, ore, peça sabedoria ao Senhor, converse com o seu marido, né, para escolher o que você vai fazer. É uma fase que é desafiadora para a maioria das famílias, mas aquele filho que está na sua casa com 15, 16, 14 anos, é o mesmo filho que já esteve na sua casa com 2, 3 anos. Não apareceu uma criança, um adolescente do nada lá que brotou. Da noite para o dia chegou e falou: nossa, quem é você? Não é assim. É a mesma criança que cresceu, que você viu nascer, que você deu papinha, que você trocou fralda e que está daquele tamanho com o sovaco peludo. É a mesma criança. E você vai ver o mesmo padrão de pecados, desde pequeno. Mesma coisa, a gente nota. Então, tente combater esses pecados. Não é uma criança que apareceu lá do nada. Pare de falar que seu filho é um aborrecente, é um monstro, a adolescência é terrível. Sabe por quê? Porque muitos vão falar: ah, é? São aborrecente?
Então, espera aí que eu vou te aborrecer de verdade. Pare de falar assim. Ele não é uma criança nova, é o mesmo filho. Então, ore por ele, tente trazê-lo para perto e escolha as suas batalhas. Não deixe de ser firme, de ser dura, mas também seja amorosa, graciosa. O amor, ele cobre multidão de pecados. É isso mesmo. Ore pelos seus filhos, ore com eles. Eles não querem orar comigo, ore por eles. Ele não quer vir para a igreja, ele não quer... Assim, eu sei que são muitas batalhas, irmãs, eu sei que na vida tem coisas bem diferentes, né? Níveis diferentes de batalhas. Mas escolha uma. Ele não quer ir para a igreja, já bate o pé e tal. Assim, Deus tem nos dado a graça de não ter filhos assim, né? Até agora. Mas a gente entende que está dentro da minha casa, vai me obedecer. Vai levantar de manhã, vai obedecer. Mas eu sei que não é tão fácil assim, né? Para muitas. Então, tente trazê-lo para perto, inserir o evangelho na vida dele durante o dia, sabe? Falar, Senhor, me ajuda a trazer as palavras certas, para eu não ficar aquela mãe chata, goteira, na cabeça da criança, na cabeça do marido, né? O dia inteiro. Então, a gente pode usar a nossa boca para trazer vida. A mulher, via de regra, ela dita o humor da casa. Via de regra, tá? Então, cuidado como que você lida com seus filhos. Seu filho entra pela porta, seu marido entra pela porta, você já está reclamando ou você consegue recebê-los com um sorriso? Ou é sempre com reclamação? É sempre com, você já fez o não sei o que lá? Você viu que você deixou aquela meia não sei aonde? Você lavou a louça, mas você viu que ficou comida lá no fundo da pia? E não sei, então, aquela pessoa que nunca está satisfeita, tudo que a pessoa faz poderia ter feito um pouquinho mais. E eu estou falando isso para vocês, não é porque eu sou muito boa, porque eu passei dessa fase. Não, minha filha mais velha já vira e mexe, ela fala, mãe, parece que não está suficiente, né? E eu, opa, verdade, desculpa. Me peçam desculpa. Peçam perdão quando vocês errarem. Esse é um ponto extremamente importante na família. A gente pedir perdão, falar, olha, eu falei demais, eu errei, eu não deveria ter falado assim com você, eu passei do ponto, me perdoa, vamos orar juntos. E é isso, pedir perdão. Nossos filhos podem conhecer do perdão de Cristo através da gente. Muito bom isso mesmo. Né? E não é me perdoa, mas você também, né? Se você não tivesse não sei o que lá, eu não teria... É me perdoa, ponto final. Porque se o me perdoa mais, significa a culpa é sua, não é minha. Você que me fez pecar. Então, né? Aquela piadinha, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? É isso que a gente faz quando a gente faz o me perdoa mais. Não tem mais, é me perdoe, ponto final. Então, use isso. Se você tem pecado contra seus filhos, contra o seu marido, volte para casa e peça perdão. E comece a mudança em você, porque a gente precisa mudar para que, então, a gente possa, de fato, espelhar o nosso Salvador. Nathalie, pegar só essa oportunidade que você falou, você abordou um aspecto que é importante, assim, dar uma ênfase, porque, às vezes, pais se preocupam com muitos detalhes na vida dos filhos e esquecem a essência, né? Então, isso que você falou, de você não ser enjoado, sabe? Uma pessoa assim, tudo você reclama, tudo você vê defeito, tudo você aponta, e aquilo que é essencial, você não toma conta, né? Você aborda um monte de coisa, você irrita a pessoa, inclusive, a palavra de Deus, ela orienta aos pais, não irriteis os vossos filhos, porque parece que alguns pais se comportam como se fossem crianças, sabe, como se ele tivesse num cabo de guerra com um adolescente, beira a insanidade, né? Então, olha bem, você não pode irritar a pessoa, você tem que ganhá-lo, certo? E, às vezes, ao invés de você se preocupar com tantos detalhezinhos, você não se preocupou com a essência de trabalhar o caráter dele, né? De trabalhar o caráter dela.
né, para que seja formado o caráter de Cristo neles. Então, a essência é essa. E às vezes se perde tanto tempo com outras coisas. E aí, quando você vai tratar do essencial, já está de paciência cheia com o que você falou, né? E uma forma muito boa de educar é, sempre, quando formos chamar a atenção, meu filho, minha filha, a Bíblia diz assim. A palavra de Deus diz assim. Porque a palavra de Deus tem a autoridade que a minha palavra não tem. Tem o poder que a minha palavra não tem. A minha palavra tem poder quando eu me aproprio da palavra de Deus. E falando, você abordou também um aspecto que é importante com relação à adolescência, quando você já não consegue mais virar o jogo. Você percebe que... para quem já está com filho nessa idade, tudo bem, realmente isso acontece. Mas a questão era lá atrás que você tinha que ter começado. É quando começa a falar. Eu falei aqui na igreja algumas vezes, eu orava com os meus filhos, quando eles começaram a falar as primeiras palavras. E a gente orava, é óbvio que não vai se lembrar, mas a gente orava assim, abençoa. Eu falava, ele repetia, abençoa, papai, mamãe, neném, em nome de Jesus, amém. Pronto, acabou. Só isso, vai dormir. Então, é lá de trás que você tem que discipular, né? Lembra que nós não somos pecadores porque pecamos, nós já nascemos pecadores. Então, você está com um filho pequeno em casa, trabalhe o caráter dele, né? Discipule o seu filho. E o grande, né? Você não pode olhar agora e falar, ih, passou, perdi, acabou. Ainda não. Né? Não perdeu, não acabou. Até o último dia de vida dele ou dela, o Senhor pode trabalhar naquela vida. Então, não deixe de pregar. Nunca. Não deixe de convidar para a igreja. Não deixe de... Meu filho, eu li uma coisa hoje de manhã, eu queria compartilhar com você. Aí não vai ter paciência para ler o texto inteiro, mas aí você escolhe 1, 2 versículos e fala, olha como isso é precioso, como Deus trabalha na nossa vida através disso. Posso orar com você? Não deixe de trazer... sempre a palavra de Deus, como o pastor falou, a palavra do Senhor traz isso, e de pregar para eles, e de amá-los, e de continuar cuidando deles e zelando. Então, nunca é tarde demais, sempre é tempo. Até para corrigir, né, Nathalie? Sim, até para corrigir. Às vezes, quando eles faziam qualquer coisa no trabalho, na igreja, faziam uma bagunça, um negócio, em casa a gente corrigia, mas... a lágrimazinha estava no olho, e falei assim, agora dá um abraço em papai, tá? Porque eu te amo, né? Para o Hudson agora. A palavra fala sobre confrontar aquele que tem agido na contramão da palavra. Na prática, como fazer? Primeiro ponto, a gente tem que entender a seguinte premissa: a quem nós tememos? Porque, a depender da maneira como você responde, ou a maneira como você reage a quem você teme, eu vou dizer, realmente é muito difícil falar para a pessoa, principalmente dentro da minha casa, onde ela está errando. Mas aí tem um grande problema, porque nós colocamos o temor do homem acima do temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso, e nós temos que colocar isso como base da nossa vida. Ou tememos as pessoas, ou tememos ao Deus Todo-Poderoso que nos criou e nos remiu pelo seu precioso sangue, pelo sangue de Jesus. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus ela é apta para corrigir, para educar na justiça, nós temos que ter encorajamento, irmãs. Porque, às vezes, a gente acha que corrigir é usar palavras pesadas, mas, às vezes, a correção é você falar a verdade e confiar que a palavra de Deus, ela transforma a pessoa. Não é a minha performance ou minha retórica, mas é na fidelidade que podemos provar como Deus é gracioso e age por meio
das nossas palavras. Quando nós replicamos um mandamento bíblico e confrontamos as pessoas, mostramos a elas os pecados, nós temos a certeza, estamos ganhando este irmão para a glória de Deus. Então, confrontar realmente pecados, a gente primeiro precisa entender, eu estou no momento apto para corrigir? Porque se eu for colocar a minha ira acima da palavra do Senhor, eu vou me exceder. Ou eu simplesmente vou agir por impulso e depois eu vou me arrepender. Ou as palavras ríspidas que às vezes eu quero repreender, elas fazem com que a pessoa se afaste de mim. E a palavra do Senhor, quando ela corrige, ela não afasta, ela aproxima as pessoas. Então, todas as vezes, quando nós formos corrigir pessoas que estão debaixo da nossa guarda, sejam nossos filhos, ou seja mesmo nosso cônjuge, mostrar onde é que está errando, onde é que está o pecado. Lembrem-se, primeiro devemos temer ao Senhor, e não as pessoas. O temor das pessoas não pode estar acima do temor a Deus. Segundo, muito cuidado com as palavras que usamos, porque às vezes as palavras que usamos de maneira ríspida podem afastar as pessoas. E sim, pregue a palavra e leve a pessoa a compreender o erro. E mais, não apenas aponte o erro, mas aponte o caminho para o arrependimento. Porque o Evangelho restaura pessoas. É nisto que pregamos, é nisto que vivemos. Essa é a nossa esperança. Então, a palavra do Senhor, ela oferta não apenas o confronto dos erros, mas ela aponta um novo caminho, pelo qual a pessoa ela consegue prosseguir na presença do Senhor. E todas vocês podem ser instrumentos nas mãos do Redentor para restaurar pessoas, não necessariamente pessoas que estão fora, mas muitas vezes pessoas que estão dentro da nossa casa. Deus quer nos usar com muito poder na presença do Senhor. Eu vou para a última aqui, porque a gente tem que fazer o exercício aqui com a Nathalie, que ela trouxe, tá? Vocês receberam aí. Essa aqui eu quero fazer, até para vocês também, pastores, junto com a Nathalie, tá, Nathalie? Mas foi para você, mas eles podem responder, porque essa aqui fala sobre relacionamento. Eu achei engraçado, eu vou fazer. Tenho uma sogra. Tenho uma sogra narcisista. E preciso cortar minha ida em sua casa, pois estava usando o filho para dormir com ela, todos os dias, prejudicando muito meu casamento. Hoje não converso e nem tenho relacionamento, mas não tenho raiva nem ira. Só não tenho mais contato. Estou errada? Tenho uma sogra também. Primeiro, vamos lá. Ela usou um termo bem psicológico, atual, aí na modinha tal, narcisista. Tem que tomar cuidado. O que você quer dizer com isso? Né? Porque a gente fica dando rótulos ao pecado, e aí, às vezes, as coisas não são tratadas do jeito que elas precisam ser tratadas. Né? Porque daí as pessoas falam, não, eu tenho esse síndrome de não sei das quantas, e aí não pode tratar, porque, enfim. Então, cuidado, né, com esses rótulos aí e tal. Não estou dizendo que é errado, que é certo, só para tomar cuidado, porque senão a gente se apega a esses termos, né, médicos, psicológicos aí, e as coisas não são tratadas como elas são mesmo. É pecado, está errado, é queda. Né? Então, uma tem o pecado de querer o filho, e a outra de não querer dividir o marido com a mãe, né? com a sogra. Então, pode ser pecados dos dois lados aí. Quem tem que tomar uma posição firme? O filho. Cadê o marido? Cadê? Né? Então, você, esposa, conversar, falar, meu bem, meu marido, ter acontecido isso, isso e isso, eu não entendo que isso seja certo. O que acontece muitas vezes? Nós, mulheres, olhamos um negócio, a gente não gosta, o que a gente faz? A gente vai lá, senta e conversa com o marido, certo? Não, nunca. A gente fecha a cara, bate a porta do armário da cozinha, né? Faz um bico. O que foi? O que está acontecendo? Nada. Porque ele tem que ter o superpoder de ler a nossa mente. Se ele não tem, o que ele fez a vida toda que ele não aprendeu isso?
né? É isso que a gente pensa, mas a gente não conversa. Não chega e fala, olha, eu tenho percebido isso, isso e isso, sua mãe tem usado você assim, assim, assado. O que a gente pensa, tá? Vou falar isso porque isso acontece com todo mundo. A gente acha que ele sabe o que a gente está pensando e a gente acha que ele percebeu o que a mãe dele está fazendo. E talvez ele não percebeu nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Por quê? Porque ele é um tonto? Não, porque homens enxergam as coisas de uma maneira diferente que as mulheres enxergam. Deus nos fez diferentes. Então, muitas vezes, como que você vai ser auxiliadora dele? Falando para ele o que está acontecendo, porque ele não está vendo. Ele vê outras coisas que você não vê. Meu marido enxerga outras coisas que eu não enxergo. Ele fala para mim algumas coisas e eu fico assim, nossa, não vi isso. Ele fala, ó, tá vendo? Assim, assim, assado. E eu fico, é verdade. Me protege de formas que eu não percebi que eu ia cair numa armadilha, digamos assim. Tá? Somos diferentes, não é melhor ou pior que o outro. Deus nos fez diferentes. Então, fale para ele. Em vez de você ficar brava, em vez de você fazer bico, em vez de você ficar de mal com a sua sogra. Quando você casou com seu marido, você já tinha uma sogra, ele já tinha uma mãe. Quando a gente casa, é muito importante, meninas que são solteiras aí, quando vocês estiverem se relacionando com alguém, estiver pensando, né, em namorar, converse com outra pessoa. Fala, olha, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Vou casar, a gente vai casar. Eles vão ficar velhos. Porque eles vão ficar velhos, os pais vão ficar velhos. O que a gente vai fazer com eles? Calma, não é? Como que a gente vai cuidar deles? Você concorda? Eu concordo? Gente, tem que ser uma coisa conversada. Tá? Ensinem suas filhas a conversarem sobre a vida futura, sobre casamento, sobre filhos, sobre o que vai fazer com os pais, como que vai cuidar. Isso precisa ser conversado. Porque daí não chega numa situação dessa, surpresa, a mãe ficou velha. Né? E aí? Não é surpresa, foi falta de planejamento. Então, conversar sobre isso. Fale para ele, sua sogra sua mãe tem te usado, eu não acho que é certo isso e isso. Só que, ao mesmo tempo, é uma senhora que precisa de ajuda, que não pode dormir sozinha, que tem tido tais e tais problemas, que precisa de cuidado. Como que ela pode ser cuidada? Tá? Se ela é narcisista, se ela só pensa em si, ela é uma egoísta, você pode dar os rótulos que você quiser. Deixe que ele resolva com a mãe dele. A gente tem isso em casa. Os problemas da família do meu marido, a gente conversa em casa e ele resolve. Os problemas da minha família, a gente conversa em casa e eu resolvo. Não vai lá bater boca com ela, não vai dar certo, vai azedar até o fim dos últimos dias. Né? Deixe que ele resolva isso com amor, com sabedoria. E você é, de alguma forma, filha dela também. Precisa cuidar, precisa ver, sogra, o que a senhora precisa? Como que a gente pode ajudar a senhora? Olha, daí o marido vai lá, vai explicar e tal. Então, assim, você está errada de não falar com ela? Tá. Você está pecando. Você está fazendo igual a criança no parquinho que não vem no meu aniversário. Igualzinho. A gente faz as mesmas coisas que as crianças, só que os nossos brinquedos são diferentes. Né? Então, vai lá, resolva com ela. Você está pecando, precisa restaurar esse relacionamento. Tá? Não sei se os pastores aí têm outras ideias. Só dentro desse aspecto de ser que um discípulo é um discipulador, quem sabe, e por que não dizer, a sua sogra precisa de ser discipulada por você. E Nathalie abordou um aspecto que é fundamental. Quando a gente trata, por exemplo, é o filho tratando com a mãe, ou é a filha tratando com a mãe ou com o pai, aquilo, por mais que se diga ou haja um excesso numa palavra ou na outra, na mesma hora acaba tudo. Agora, se você deixa para o cônjuge falar com a sua família, acaba que você gera um problema entre eles. Porque aquilo que a sua mãe aceita ouvir de você, não aceita ouvir da sua esposa ou do seu esposo, né? Então, essas coisas a gente precisa, por isso que eu acho que essa abordagem é importante. Trata em casa,
realmente o homem não enxerga algumas coisas, assim como a mulher também não percebe outras, e Deus nos fez assim, né? E a dificuldade é quando a gente acha que o outro tinha que ter percebido e não percebeu. Espera aí, será que ele não atentou e não vai atentar? Né? Eu sinto informar, vai ser assim até o final. O que você percebe, seu marido não vai perceber, o que ele percebe, muitas coisas você nunca vai perceber. Isso o homem é feito de um jeito, a mulher é feita de outro. Tá? É por isso que eu acho que é importante esse aspecto. O problema precisa, via de regra, e é o ideal que seja, a pessoa que seja o filho que converse com seu pai ou com a sua mãe. Vocês receberam aí um resuminho, gente, do discipulado na prática, né? Então, tem aí o que a gente precisa para um discipulado. Número 1, a mentora, a discipuladora. Quem que é a discipuladora? É você, tá? É a primeira coisa que a gente precisa. Cada uma de nós é a discipuladora. Não adianta você me falar, Nathalie, tô crua, eu estou só há X anos na igreja. O Senhor te chamou para você ser uma discípula dele e uma discipuladora. Então, eu tenho um amigo, né, um senhor que é presbítero, ele fala, uma vez assistindo uma aula dele, ele falou assim, vocês sabem um versículo de cor? Você sabe um versículo de cor? Aí a classe falou sim. Ele falou, você pode discipular e evangelizar e exortar com esse um versículo que você sabe de cor. Só que eu espero que a gente saiba muito mais do que só um versículo de cor. E assim, a gente não precisa saber tudo de cor. Nós temos a palavra do Senhor. A gente tem a Bíblia que a gente pode carregar com a gente e fazer uso dela. Nós estamos numa era fabulosa de bons podcasts, de boas pregações online, de livros, de um monte de coisa que a gente pode acessar. A gente não tem desculpa para não aprender, tá? Então, o Senhor Jesus lá deu aquela ordem aos seus discípulos, mas não era só para eles, para nós também. E aí você pode me falar assim, Nathalie, mas aqueles discípulos eram os apóstolos, andaram com Jesus, estiveram com ele. Eu não, eu sou aqui, né? Tal. Não tem como, não tem desculpa, gente. Eles não tinham a Bíblia, tá? Que eles carregavam embaixo do braço. A gente tem a palavra de Deus, um compilado de livros, 66 livros, que são direcionamentos para a nossa vida, que é a palavra do próprio Deus. Eles não tinham isso. Nós temos, então, essa vantagem, digamos assim. Tá? E Cristo não falou assim, façam discípulos, mas primeiro, deixe seus filhos crescerem, eu sei que eles são pequenos, está difícil a vida agora, cuide dos seus pais, faça um seminário, né? Faz pelo menos um curso aí de uns 2 anos, depois você vai fazer discípulos. Ele não falou isso. Faça discípulos. Então, cuidar dos filhos, fazer seminário, essas coisas são todas muito boas, só que não pode ser uma desculpa, olha, eu ainda não fiz, então, coitadinha de mim, tal, não vou. Né? A gente gosta de arrumar desculpas e somos boas, cada uma pode arrumar uma desculpa diferente aqui nesse salão hoje. Né? Então, somos mentoras, podemos ser discipuladoras, vamos estudar para cuidar de pessoas. É fato que algumas pessoas o Senhor parece que vai abrir um baú maior de bênçãos nesse sentido. A pessoa consegue falar melhor, ela desenvolve bem e tal. Então, ela tem aquele dom especial. Mas todas nós temos capacidade de exortar, discipular, ensinar através da palavra de Deus. Ela nos guia. A gente precisa, o segundo passo, a gente precisa de uma mentoreada. Quem que eu vou discipular, pastor? Vem para o pastor. Pastor, eu estou com uma ideia, eu queria conversar com moças, eu queria fazer um grupo. Quem que o senhor me indica? Tenho certeza que a liderança da sua igreja vai ter pessoas para te indicar. Não olhe para suas amiguinhas do seu lado. Aquelas amiguinhas de WhatsApp, que você tem aquele grupinho de 3 ou 4, não faça com aquele grupo. Tá? Por quê? É muito fácil. São as pessoas que você mais conversa, que você tem mais acesso, que você não tem dificuldade de alcançar. Tá? Olhe ao seu redor, olhe para quem está na igreja. Eu tenho certeza que você vai encontrar mães solteiras que precisam de ajuda para cuidar dos seus filhos, para educar seus filhos. Você pode encontrar jovens que estão sozinhos na igreja. Na minha igreja tem jovem que eu fico, meu Deus, veio de onde?
veio sozinho. Né? Veio estudar aqui, mudou de não sei para onde, está estudando na universidade pública aqui, aparece na igreja. Aí esse menino, essa menina, final de semana não dá para ir para casa. Chama para sua casa, vem almoçar aqui. Ah, é feriado, não foi embora? Vem aqui em casa, vamos comer junto, vamos conversar, né? Cuide, mãe, pai espiritual, esses meninos precisam muito de cuidado nessa época de faculdade. Olhe ao seu redor, pessoas mais velhas do que você que precisam de auxílio, meninas mais novas, né? Casais que estão para casar, tem trabalho para todo lado. Ou, de repente, o seu grupo vai ser mesmo aquele das suas amiguinhas de WhatsApp, das 3 ou 4 que você tem naquele grupinho. Mas é para mudar o tipo de conversa que vocês têm. Não é para ficar falando de coisa aleatória, de fofoca, de não sei o quê. É para, irmãs, vamos mudar. A gente tem vivido até aqui uma vida muito fútil e a gente precisa mudar. Vamos trabalhar, vamos crescer juntas, pegar um livro e vamos estudar e vamos ser apoio, ferro afiando ferro, de verdade. Tá? Então, mentoreada não falta, tem para todo lado. Que material que usar? Primeiramente, a Bíblia, a Palavra de Deus. Tem que ser sempre o nosso ponto. Eu falei, veja aqui na biblioteca da igreja, na livraria, bons livros que vão sempre apontar para a Bíblia, que vão falar, olha, tem essa ideia e a Bíblia fala isso, é o nosso respaldo, né? Então, você pode escolher livro temático e tal. Eu tenho até aqui algumas ideias. Tem alguns livros que você preenche, sabe? Que você vai escrevendo, que daí eles são bons, que você vai caminhando com a pessoa, vai escrevendo. Se você não conhece, tem a Prisca Mendonça, ela tem material, você compra pela internet, você pode imprimir em casa, ela tem livro Filemon, Efésios, né, que são 2 que eu já fiz em casa com minha filha, que são muito bons. Tem um livro da Nancy DeMoss, que é Buscando a Deus, que é um guia de estudo de 12 semanas, grande assim, que daí você vai estudando, vai lendo. Tem Tim Keller, tem um livrinho que chama Ego Transformado. Gente, aquele é um chute na canela, tem aí, né? 60. Você lê numa sentada, tá? Assim, é uma delícia, sim, porque ele te quebra, mas é muito bom, porque ele encoraja. E é bom para uma conversa. Todo mundo lê o livro, aí daqui 15 dias a gente se encontra para conversar, tá bom? Tá bom. E daí falar sobre o livro, né? Tem também a Elise Fitzpatrick, que tem um livro chamado Ídolos do Coração. Muito bom esse livro. E um outro que ela escreveu com a filha dela sobre educação de filhos, que é Deus Forte, Pais Fracos. Ou Pais Fracos, Deus Forte. Muito bom também. Tá? Então, são só algumas ideias aí do que vocês podem ler. Converse com os líderes de vocês, e aí você pode ter bastante material para esse guia aí de estudo. Os encontros. Você vai ter que fazer encontro discipulado para o resto da vida? Sim, vai. Tem que ser sempre com a mesma pessoa? Não. A gente discipula em todo o tempo. A gente precisa ter isso intencional na nossa vida. Vai ser sempre do mesmo jeito, Nathalie? Então, agora, daqui para frente, todas as quartas-feiras da minha vida eu vou ter que fazer isso? Não. Você pode mudar, você pode pensar, chamar alguém e falar, olha, esse livro tem 8 capítulos, vamos fazer 8 semanas, depois você fala para a mulher agora assim, agora, filha, agora você vai pegar outra pessoa e você vai fazer isso. Né? E multiplicar isso. E, gente, não duvidem do poder do Senhor na nossa vida e na vida das pessoas, porque eu já fui descrente nesse sentido, assim, de começar um estudo guiado com moças da igreja. Elas estavam todas namorando, algumas estavam noivas, eram 5 ou 6 moças. Falei, vamos fazer? Conversei com o pastor, pegamos um livro e começamos a estudar. E aí tinha uma que tinha acabado de voltar para a igreja, estava muitos anos fora da igreja. Ela foi a primeira. Quando ela terminou aquele livro, ela chamou uma amiga que estava noiva e começou a fazer com essa amiga. Eu fiquei de queixo caído, porque era a última pessoa que eu cria que ia fazer isso, e foi ela que fez. Então, não duvide do poder que o Senhor tem de trabalhar na vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas através de um discipulado. Então, você pode determinar o tempo, você pode falar, a gente vai fazer X tempos, a gente vai fazer assim, assado e tal, para já começar com essa regra, digamos assim, né? E
o ideal é que isso se multiplique, que cresça, que não fique só vocês duas a vida inteira, que de 2 vá para 4, vá para 6, vá para 10, e que cada uma, né, tenha outras filhas e filhos espirituais na fé, que isso daí, então, possa crescer. E eu terminei falando ali, né, vai ser fácil? Não, né, como eu terminei ontem falando, mas a gente obedece crendo no poder do Senhor, sabendo que nós não vamos sozinhas, e enquanto nós formos pelo caminho, que a gente então faça discípulos. Nós criamos aqui na igreja, no Departamento de Mulheres, um grupo de oração, né? Para quê? Porque nossa igreja é muito grande, e aí a gente precisa se conhecer umas às outras. Então, de 15 em 15 dias, a gente troca a nossa dupla de oração. Mas a oração nossa não está só em orar. Vou orar aqui por quê, né? Não. A gente ligar, né? Uma liga para a outra, vê a necessidade, está o tempo todo em contato, vira um relacionamento e uma amizade. Daqui a pouco muda de novo. Isso foi o início de um trabalho. E quem não está nesse grupo, nos procure para entrar, né? Por quê? Porque é uma forma de nós estarmos nos fortalecendo. E nós temos tido aqui muito resultado de irmãs que nunca nem sabia que uma estava aqui dentro da igreja e estava aqui, precisando de oração, precisando de um apoio. Pessoas, inclusive, que nem iam ficar mais na igreja e ficaram porque encontraram um relacionamento. Olha que legal, né? Então, a gente precisa estar unidas nisso. Então, nos procurem, né? Depois vai para outro passo de... Não vamos ficar só na oração, né? A gente tem outros planos para esse grupo, ele crescer e outras coisas. Então, nos procure para fazer parte, tá bom? Paula, eu quero contar uma experiência para vocês. Eu estava pregando em uma igreja, já há alguns anos atrás, e, enquanto eu pregava, tinha uma criança que eu creio, ela deveria ter uma menina, acho que de 7 ou 8 anos, eu não conhecia, e acabou a pregação, eu desci e fui direto conversar com ela. E eu perguntei assim, por que você está chorando? O que está havendo? Ela muito assim, contida, sabe, mas as lágrimas rolando no decorrer do culto todo. E eu me assentei, comecei a puxar um assunto, fui puxando, e ela foi se soltando. E eu entrei perguntando o que estava acontecendo com ela. E ela disse assim, a minha mãe apanha quase todos os dias do meu pai. E eu não suporto ver isso. E eu estava aqui, enquanto o senhor pregava, 7 aninhos. Ela disse assim, eu estava pensando nela, eu estava pedindo para Deus dar uma benção a ela. E ela disse, meu pai não é um homem ruim, mas o problema é que ele bebe. Quando ele bebe, muda tudo. E, geralmente, ele se torna agressivo quando bebe. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, nós estamos em uma comunidade e os nossos olhos estão postos, geralmente, nas pessoas que nós gostamos de conversar, aquele amigo, aquela amiga. A gente, geralmente, assim, puxa, cadê fulano? Eu queria tanto conversar, queria dar um abraço. Puxa, não é? E você não tem olhos, muitas vezes, para aquele que, às vezes, Deus colocou do seu lado e está sofrendo. Sabe, você não parou para olhar, puxa, aquela irmã está com um olhar tão triste hoje, diferente, né? Sabe, o olhar dela está tão cabisbaixo. Deus faz isso, Deus nos move, sabe? O homem sensível, a mulher sensível, você passa a enxergar com outros olhos as pessoas. Então, não é buscar alguém que você tem interesse em conversar, porque é o seu grupo, mas passar a olhar para as pessoas como Cristo olhava, né? A maneira como ele enxergava as pessoas era muito diferente da maneira como os discípulos enxergavam, né? Os discípulos olhavam e viam uma coisa, eles fotografavam algo, e Jesus disse assim, não é assim não, né? Despede-os, manda eles embora, Senhor. Eles vão desfalecer pelo caminho. É passar a enxergar os outros sob a ótica de Cristo.
Em nome da Igreja Reformada em Vila Velha, Nathalie, é um prazer receber você aqui. A sua presença foi muito ansiosa para nós. Estávamos doidos para que isso acontecesse. E louvado seja o Senhor. O evento foi uma bênção, né? E vimos o nome do Senhor sendo glorificado. Então, vamos orar pela vida dela, para que Deus possa abençoá-la no retorno e para que Deus abençoe também a família dela, né? O reverendo, né? O marido dela, Heber Campos, e também todos os seus filhos também. Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida da nossa irmã, Senhor, que dispôs do seu tempo, Senhor, do seu conhecimento, para estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade que temos de sermos igreja e convivermos com irmãos nossos e sermos abençoados, Senhor, com a bênção que o Senhor tem dado à vida dela. Abençoa o lar dela para que seja muito abençoado, abençoa o seu marido para que continue pregando com ousadia o verdadeiro evangelho de Jesus, abençoa a sua igreja para que seja uma igreja fiel à palavra, uma igreja em que vidas entrem e saiam transformadas no poder do evangelho de Jesus. Oramos para que assim o Senhor abençoe todas as nossas irmãs, todos os voluntários que trabalharam para que este evento acontecesse, que de coração doaram e se entregaram para que tudo isso acontecesse. Nós somos gratos porque o Senhor pertence toda a honra e toda a glória. Agradecidos estamos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.